Pois é, justamente, queria chegar aí para trazer a nova informação, daí eu passo para o Mota, porque o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, teria prometido à oposição que pautaria a urgência se os parlamentares conseguissem as assinaturas necessárias. No entanto, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o líder da Casa Baixa negocia agora com o governo e com o judiciário uma alternativa para solucionar esse problema dos presos. Ele quer uma saída que seja consenso entre os três poderes, tanto para reduzir a pressão pela aprovação da proposta, quanto para evitar uma escalada da crise entre os poderes. Para tentar conter essa pressão, ele tentando aí negociar com os representantes dos outros poderes. Mota, a gente pode fazer mil análises e leituras sobre essa negociação que Hugo Mota estaria articulando com representantes dos outros poderes para não precisar votar o PL da anistia. Então, talvez forçando ou estimulando o Supremo a fazer uma revisão das penas. Enfim, há quem diga que até o governo federal, por meio da Presidência da República, poderia entrar com indultos, o que nos surpreenderia muito, né, se isso acontecesse. Enfim, muitas coisas sobre a mesa. Praticamente um jogo de xadrez, hein, Mota? Mas talvez eu não tenha entendido, Caniato, direito o que está acontecendo. Porque eu não consigo compreender o que significa um acordo com o judiciário. Porque a função do judiciário é fazer cumprir a lei, né? Isso não é sujeito a negociações, não é sujeito a acordos. É assim que funciona o Estado de Direito. Todos nós dependemos do funcionamento correto da justiça. Não deveria haver nenhuma solução paralela para isso. Pois é, mas delegado Palumbo, não lhe parece estranho que possivelmente, a presidente de uma casa legislativa esteja negociando uma alternativa ao PL da anistia, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, a fim de revisar as penas impostas aos manifestantes de 8 de janeiro. E aí a gente cai naquela problemática trazida pelo Beraldo, né? Ficará então a cargo da Justiça determinar se vai dar um desconto simplesmente da pena, mas aqueles 5 crimes continuarão sendo imputados àquelas pessoas, ou aqueles crimes vão ser cancelados e a pessoa, por exemplo, responderia somente por depredação do patrimônio público. Ficará a cargo, então, da Justiça determinar qual caminho pegar, né? A vontade do povo é inegociável. Não cabe negociação. Quando os parlamentares, deputados, decidem, é porque o povo está decidindo. Colheu as 257 assinaturas. Isso não significa que o PL vai passar. É um indício. Porque aquele deputado que assinou pode votar contra. Nada impede que ele vote contra. Não tem nenhum empecilho disso. Agora, negociar com outro poder, olha, realmente a gente está vivendo tempos difíceis, onde um poder se sobressai pelo outro. Nós cansamos de falar aqui. Nós estamos numa democracia, numa república, onde os poderes são independentes e harmônicos entre si. Nós não precisamos, nós do Poder Legislativo, pedir a bênção para nenhum outro poder, não. Nem para o Executivo, tampouco para o Judiciário. Então, o mais razoável e o mais justo seria que o presidente colocasse em pauta e que os deputados, que são os representantes legítimos do povo, que fomos eleitos para isso, com mandato de 4 anos, decidem se querem ou não querem a anistia. Agora, por que a negociação? Qual o temor? Por que ficar pedindo bênção? Por que ficar baixando a cabeça? Não concordo com isso. Cada poder que responda pelos seus atos e cumpra a sua missão constitucional. Esse PL tem que ir para votação, tem que ser pautado. E o Poder Judiciário é um poder que, teoricamente, deveria ser imparcial e inerte. Como assim tomar uma decisão que não desagrade o Poder Executivo, tampouco o Poder Judiciário? Como assim? Significa, então, que nós, do Legislativo, somos subservientes a esses dois poderes? É essa a impressão que está dando. Não somos, não deveríamos ser. Que paute logo esse projeto. Seria o mais viável
e o mais correto. Pois é, e o que deixa muita gente com a pulguinha atrás da orelha foi aquela entrevista concedida por Hugo Motta, uma emissora de rádio da Paraíba. Ele deu toda a pinta, todas as sinalizações de que apoiaria o PL da anistia, que daria celeridade à tramitação desse PL. Houve também, inclusive, discussões e tratativas ainda na indicação dele como candidato à presidência com Arthur Lira. Enfim, são muitos ingredientes que nos levam a acreditar que teve algum fato aí, que não é de conhecimento de todos, que fez com que ele mudasse radicalmente a postura, ou se colocasse, se não como uma parede, pelo menos alguém que está dificultando a tramitação desse PL. Você sempre enaltece a habilidade de negociação de Hugo Motta, né, Beraldo? E é preciso reconhecer, senão não teria alcançado a posição de presidente da Câmara tão jovem. Agora, consegue decifrar o que significa essa saída negociada com outros poderes para o PL da anistia? Kenyatta, mostra como o sistema é bruto. E aí, aos meus queridos colegas, delegado Palumbo e Mota, eu preciso dizer que trago mais notícias, porque esse papel da justiça com a venda nos olhos e a balança na mão, demonstrando a impessoalidade e também o equilíbrio da aplicação das leis, isso no Brasil é coisa do passado. Nós estamos vendo uma série de decisões da justiça, e aí não estou me referindo só ao Supremo Tribunal Federal, que deixam qualquer pessoa com o mínimo de bom senso boquiaberto. E a gente entende, então, por que estamos na situação que estamos, não apenas nessa farra que continua com o dinheiro público, mas também nesse ambiente da criminalidade que assola a população brasileira e que está sendo sustentada por uma aplicação enviesada das leis. Então, Kenyatta, olhando essa situação, que é essencialmente política, e vendo a pressão que está acontecendo, sobretudo em relação ao presidente da Câmara, Hugo Motta, cujo pai é prefeito de uma cidade na Paraíba que acabou de ter operação da Polícia Federal na sua prefeitura. O presidente da Câmara viajou para o Japão, horas e horas e horas e horas ao lado do presidente da República. Foi e voltou com o presidente. O que se falou ali? Qual é o tipo de pressão que aconteceu para que ele tenha mudado a sua postura? Porque eu não tenho a menor dúvida. O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem consciência dos absurdos e dos abusos que estão acontecendo em relação àqueles presos. Pois é, claro que é uma situação que a gente precisa considerar os muitos aspectos que envolvem essa negociação, mas a pessoa que costuma acompanhar um noticiário e um dia ela verifica que há um entendimento, pelo menos de uma casa legislativa, de que determinado projeto vai ser colocado em votação, porque há um acordo feito ali e que todos entendem que aquilo precisa ser votado, discutido, e sempre tem aquelas sinalizações, fala-se muito em vontade política, né? Naquela fotografia há uma vontade política de aprovar determinado projeto de lei. E aí acontece alguma coisa que não chega ao grande público, também muitas vezes os jornalistas não têm acesso, e aí o posicionamento muda. E aí aquele grupo perde a tal vontade política de aprovar determinado projeto, ou tem alguma coisa ali que dificulta o avanço e a negociação, né? Eu acho que ao longo das últimas semanas a gente pôde acompanhar tantas idas e vindas quando a gente fala do PL da anistia. Inclusive, um partido tinha sinalizado que iria apoiar a medida. Daí passam-se 2 dias e aquele partido já fala, não é bem assim, a gente vai liberar a bancada para votar da maneira como os parlamentares acharem melhor. Enfim, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, várias pontas soltas, a gente tenta conectar
essas peças e a gente debate com os nossos comentaristas. Você, Mota, em relação ao Hugo Mota e o desafio quando a gente olha para a necessidade de você administrar tantas coisas, tantos poderes, tantas lideranças, e é preciso olhar, talvez, para o mais importante de tudo, que eu gosto, que você sempre reforça isso, né? É preciso fazer justiça, né, Mota? É preciso ter convicção, Caniato. Eu acho que no médio e no longo prazo, os políticos que têm convicção são recompensados. No curto prazo, não. No curto prazo, há sempre a oportunidade de fazer um negócio, né? Fazer um acordo, fazer um ajuste, dizer que vai fazer uma coisa e fazer outra, ou o contrário. É o que a gente vê aí, né? A política normal, a política comum dos políticos que depois que saem do poder arranjam uma boquinha em algum lugar e ficam na poeira da história. Ninguém nem se lembra que eles um dia existiram. Mas há os poucos que honram os seus mandatos, aqueles políticos que são movidos por convicção. Esses políticos são, hoje, no momento do Brasil, momento atual, o recurso mais precioso que esse país tem para andar para frente, para sair desse beco sem saída onde colocaram o país. Eu tenho certeza que no Congresso há um número suficiente desses parlamentares. Eles não precisam ser a maioria. Basta existir um pequeno número desses parlamentares, porque a coragem de poucos homens muitas vezes faz toda a diferença, né? E eu acho que esse é o momento, a gente está vendo isso, por exemplo, no papel que o deputado Sóstenes Cavalcante teve agora em fazer com que o projeto de anistia avançasse. Os congressistas não podem nunca esquecer que o que hoje acontece com outras pessoas, amanhã pode acontecer com eles, se eles não tomarem a decisão de realmente defender a autonomia e a independência do Congresso. Pois é, pegar justamente essa finalização do Mota, eu vi que o delegado Palumbo até reagiu concordando com o Mota, e é isso, a gente precisa olhar para frente, não sei se na semana que vem, porque é uma semana que a gente tem, que antecede inclusive um feriado mais longo, né, delegado Palumbo? Mas o que a gente pode esperar por parte desses deputados? Você fez uma pontuação importante sobre requerimento de urgência e votação do PL. Não quer dizer que o fato desse grupo ter conseguido um número suficiente de assinaturas não quer dizer que o projeto já está aprovado, porque terão os debates ali no plenário e muita coisa pode mudar, né? Um grupo pode ficar insatisfeito com determinada parte do texto, reivindica uma mudança aqui, não entregam aquela mudança, enfim, daí eles brigam, não aceitam. Tem mil coisas que podem acontecer, mas qual é o caminho natural para a tramitação desse PL da anistia na Câmara, hein, delegado Palumbo? Só para a gente finalizar esse debate aqui. O caminho natural seria que fosse pautado e que fosse a plenário. Mas o requerimento é colocado em votação, é isso? Não, ele já exatamente isso. Aí vai em votação e aí decide-se ou não se vai ou não a plenário depois com a decisão do presidente Hugo Mota. É ele que vai dar a cartada final através de uma reunião de líderes. Precisa ter um acordo para que isso seja pautado ou não. Mas a decisão a gente sabe que é do presidente Hugo Mota e a gente só não consegue entender por que ele quer falar com o Poder Judiciário e com o Poder Executivo. Nem parece que o Poder Legislativo é autônomo e independente. Parece que nós somos um puxadinho do Executivo ou então um puxadinho do Poder Judiciário. E isso acaba sendo motivo, inclusive, de vergonha, né? Eu acho que nós, como o Mota mesmo falou, nós precisamos de gente que tenha coragem, que tenha princípios, que tenha valores e que isso seja decidido tão somente pelos deputados. Não há necessidade nenhuma de se consultar poder algum. Isso enfraquece o poder legislativo. Isso faz com que outros poderes acabam se sobressaindo sobre nós. É por isso que a gente vê, por vezes, aí, outros poderes, como o Poder Judiciário, querendo legislar, falando sobre aborto, decidindo sobre drogas, e é uma função exclusiva do Poder Legislativo. Quando a gente tem pessoas que se submetem a esse tipo de situação, colocar
a Câmara dos Deputados em xeque, dizendo assim: olha, Executivo, vamos tentar uma maneira mais plausível, olha, Poder Judiciário, vamos ver se vocês diminuem a pena. Não se trata de diminuição de pena, se trata de injustiça. Tem pessoas ali que sequer deveriam ter sido levadas para a delegacia. Eu posso citar o exemplo de um mendigo, falei isso ontem, queria tão somente se alimentar ali, porque não tinha onde morar, não tinha o que comer. Ele viu a oportunidade ali de filar uma boia, né, tomar um café, um almoço, jantar, foi preso. Agora você vai diminuir a pena dele para quê? Ele não deveria ter sido preso. Então não se trata de diminuir pena, se trata de justiça. Muitas pessoas ali sequer deveriam ter sido indiciadas e denunciadas.